Fala, tripulação Selincast, estamos aqui hoje na mais um papo bacana aqui na capital da vela, direto do Yacht Clube Ilhabela, na primeira etapa da Copa Mitsubishi, que já é uma tradição, são 25 anos, essa é a 25ª edição da Copa Mitsubishi, e estamos aqui hoje conversando com um pessoal bacana que conhece de vela e que vai compartilhar um pouquinho aqui da experiência com a gente e a gente saber um pouco das expectativas sobre a regata de hoje, desse final de semana e dos próximos, né? Então eu quero agradecer aqui em primeiro lugar a participação do Marcelo Belotti, né, que aceitou o nosso convite para vir aqui bater esse papo. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado por aceitar esse papo aí com a gente, cara. Obrigado vocês. Eu que agradeço aí ao Selincast pela oportunidade de a gente falar um pouquinho do esporte que a gente ama. É, Para mim é um prazer poder estar aqui e o que eu puder contribuir com vocês aí, pode contar. que legal. Muito obrigado, viu, cara? Imagina. Antes da gente começar, porque eu fiz esse papo com. Acabei de conversar com o doutor agora, mas eu esqueci de no começo presenteá-lo, depois. Mas eu já quero deixar com você aqui um presente da Selincast para você. Aí Obrigado, um hein? bonezinho que é sempre Oh, muito bem-vindo. Aí o nosso pint da Selincast muito obrigado. e um protetor do nosso querido apoiador Santec. Vou usar hoje É já. isso aí, usa e testa, depois você me Obrigado, fala. obrigado. É um protetor diferenciado, ele não é oleoso. E pra gente, eu sei que a gente em geral não gosta daquela coisa oleosa, É, né? E ele fica mais sequinho e muito tal. obrigado. Imagina, eu que agradeço. Conta um pouquinho pra gente como é que você iniciou essa vida na vela. Quando é que foi e quem que influenciou você a praticar vela? Não, acho que sem dúvida, assim, eu costumo falar que a gente é a primeira geração da vela, eu e a minha irmã, tá? A Renata Belotti, inclusive, que está liderando aqui a escolinha de vela aqui do Yacht Club, Ah, que legal. é muito legal. Então, sem dúvida, acho que foi um esforço. Meu pai e minha mãe, eles nem podiam, na verdade, fazer grandes investimentos na vela, mas eles fizeram um esforço muito grande em incluir a gente no iatismo. E aos pouquinhos a gente começou num clube chamado Clube de Campo do Castelo, na represa de Guarapiranga, e a gente foi progredindo com muita raça, muita determinação e conseguimos ir alcançando o nosso espaço. Ainda tenho muito para aprender no meio, mas foi assim. Então foi um esforço assim que, sem dúvida, foi um dos meus pais. Apesar até do pai da minha mãe já ter velejado, Ah, mas teve um hiato aí que se separou da vida náutica. E foi o meu pai, na verdade, o grande incentivador, e minha mãe sempre apoiando, então foi por aí que a gente entrou. então Eh, foi lá na represa, no Clube de Campo Castelo. Foi no Clube de Campo do Castelo, numa clínica liderada pelo Pedro Rodrigues da BL3. Ah, Então, Pedrão, na verdade, a primeira experiência foi com o Luizão, o Luiz, Luiz, irmão do Pedro. irmão gêmeo. Exato. Aí eu tinha 7 anos, a minha irmã 6. Ela passou por um susto, que, enfim, o barco encalhou e tal. Ah, E aí eu comecei ali com 7, e ela começou logo depois também com 7 na clínica com o Pedro, que eu também me engajei. E aí o negócio foi tomando corpo e minha vida desde então gira em torno da vela, essa é a verdade. Então eu sou um cara apaixonado. Eu costumo falar, eu já vi alguns velejadores, aqueles que vêm e vão, buscam outro esporte depois de aham, mais velho, mas a impressão que eu tenho é que eu vou ficar até meu último dia de vida nesse meio aqui, com esses que amigos e legal. tal, que é o que eu mais gosto de fazer. É apaixonante mesmo, né? Esse É. meio é muito legal, não só no mar, mas em terra também, a turma é muito legal, né? É muito legal. Isso aqui é uma família, É uma né? família, Então, é verdade. muito legal. A gente se encontra aqui, a É, gente já tem, parece que já tem uma rotina até agendada, é sabe? verdade, é A gente faz verdade. churrasco na casa de um, encontra o outro, então é muito gostoso e, enfim, é minha vida. Que legal, cara, que legal você poder compartilhar um pouco com a gente. Então você começou lá com 6, 7 anos de idade no Optimist e aí foi evoluindo de barco. Como é que foi? Para qual barco que você se identificou mais? Boa pergunta. Eu comecei no Optimist, eu sempre tive um problema muito grande com peso. Eu sempre fui um cara bem pesado, bem gordinho na infância. E a vela me ajudou muito a conseguir restabelecer isso. Então, eu tive vida curta no Optimist, saí muito cedo, ainda muito imaturo como velejador. E aí eu tive uma oportunidade de velejar na proa da classe Snipe. Ah, E talvez assim, eu acho que eu dedico a classe Snipe a minha grande evolução na vela. Eu velejei na proa um ano, na proa de um amigão, Mário Gomide. ah, Depois eu acabei me dedicando ao leme do Snipe, com um super de um parceiro que fiquei anos velejando, que é Eduardo Molina. Hoje ele é skipper na uhum. Europa, super renomado.
Depois eu dei um tempo até na vela, que eu fui morar um pouco fora, a trabalho. Obviamente continuei velejando, assim, mas mais esporádico, e voltei para a classe Star. Ah, Então, talvez a minha vela de monotipo, dizendo assim, ela resume em duas principais classes, que é a Snipe, onde eu tive alguns títulos. Fui campeão brasileiro júnior, campeão sul-americano júnior, tive diversas participações relevantes em campeonatos mundiais e campeonato do hemisfério. que legal. E aí depois acho que a classe Star, que eu voltei bastante maduro, com bastante intensidade na vela. Tive uma passagem pela classe Lightning também, que eu fui vice-campeão mundial júnior. E na classe Star, eu acho que assim, foi um lugar que eu desabrochei em termos de maturidade. Então, Aham, eu ganhei Campeonato Brasileiro, o Campeonato Sétimo Distrito, que é o nacional mais importante, e até chegar ao Campeonato Sul-Americano, que eu ganhei na Argentina, em 2017. E aí eu parti para mais para a vela oceânica, então eu ah, fui mudando, assim, hoje eu estou muito dedicado à vela oceânica. Gostaria de voltar, eu ainda velejo snipe, bastante com as minhas filhas, que acho que é um papel importante que eu faço, legal. mas a vela oceânica hoje tem sido o meu foco e eu quero voltar nos próximos anos, tentar velejar de Star, é uma regata que eu gosto muito de correr. Quer dizer, você começou a formar o teu conhecimento na vela em dois barcos muito técnicos, né? O Snipe e o Star são barcos extremamente técnicos, né? Não, sem dúvida, assim, e acho que eu acredito a isso, assim, eu ter conseguido uma evolução na vela bacana. Eh, eu via muitos amigos meus que escolheram por outras classes, talvez menos competitiva e de vela jovem, que já saíram ganhando. No Uhum. snipe eu brincava que eu comecei velejando, eu comecei a contar os caras que chegavam Ah, atrás de mim. Então eu era terceiro de trás para frente, só entendi. dois chegavam atrás. Aí depois eu falei, pô, acho que eu já estou deixando alguns mais para trás. Depois eu me senti que eu estava na É, metade e depois eu comecei a contar os da frente. Então essa evolução me ajudou muito a ser um bom velejador. é, E aí, obviamente, acho que depois dessa escola do snipe, foi uma questão de saber qual o caminho que eu tinha que seguir uhum. para conseguir performar em qualquer Que classe que legal. seja. São duas classes muito técnicas, Muito né? técnicas e, pô, para mim é um prazer velejar nessas classes, dado até a interlocução com os grandes velejadores no Brasil e fora, né? Aham. Você já entrou na raia com o Lars, no Sem dúvida. Star, com essa É, turma aí é. toda? Já entrei na raia no mesmo barco com o Lars, É, que legal. não de Star, né? Mas de vela Aham, oceânica. Bom, super oportunidade de velejar com esses figurões. aham, Já competi contra Torben, Robert, já é. fui bem A sucedido. barra bem ali, né? Não, e o interessante, assim, esses caras são mitos do esporte, né? Aham, Mas eu já tive competições que eu consegui vencê-los. é, Então, para mim, isso me instiga. é lógico. Então, quando eu consigo eventualmente ter um sucesso, seja em uma regata, ou então um campeonato contra um Torben, contra um Robert, contra um Lars, é um negócio que me engrandece Com como certeza, pessoa. com Né? E fora do certeza. Brasil, e tem nomes como Paul Kayar, e N É, outros aí que a gente veleja, enfim, frequenta, consegue jantar juntos. Para mim é uma isso é experiência. legal Aquele mesmo. cara que a gente viu na televisão correndo a America's Cup, e de repente ele tá trocando um bordo, tentando fazer uma marcação em cima de você. Isso para mim foi muito gratificante e muito legal. Uns caras que são ídolos pra gente se tornam referências e ali a hora que a gente tem a oportunidade de estar com eles na raia, a gente usa essa referência pra gente poder chegar no Sem- mesmo nível, né? Não, sem dúvida. Ou ultrapassar, Não, e a lógico. briga é boa, É, enfim, a gente ao mesmo tempo que tem bom respeito, você vê que muitas vezes a gente está duelando de igual para igual é, e um pega no pé do outro, enfim, não é fácil também, assim, de ídolo para competidor é. e saber lidar com isso, né? E é saudável, né? Sempre Super, saudável. sempre. Obviamente que tem umas horas que a gente perde um pouco a cabeça, fica meio cheio de fumaça, mas Claro, claro, no final do dia a gente tem uma ótima relação, assim, eu, graças a Deus, tenho uma ótima relação com certeza. com todo mundo. Eu já vou deixar aqui o convite para você, a hora que você puder, a gente fazer um papo um pouco mais extenso, contar um pouquinho das histórias que você já teve aí durante essa sua jornada na vela, que eu imagino que deve ter muita história, a gente conversar no nosso estúdio aqui na ilha, que fica aqui no Perequê. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a regata, sobre as etapas da Copa Mitsubishi. E aí eu começo te perguntando assim, qual que é o barco e a classe que vocês vão correr hoje e a Copa Mitsubishi? Tá ótimo, beleza. A gente tem um barco aqui que originalmente ele é um barco da classe Soto 40. Tá? A classe Soto 40 já teve alguma força no Brasil, e aí ela acabou derivando para a classe Orc. Hoje a gente corre dentro da regra Orc, o barco sofreu algumas poucas adaptações para que ele consiga performar um pouco melhor dentro dessa regra que é a Orc, e a gente compete nela. Eu tenho um sócio no barco, que é o Fábio Brugioni, então a gente divide ali o comando do barco.
é um super amigo, também passou por todas essas classes, ainda veleja, super atuante nessas classes de monotipo. Legal. Então é isso, a gente tem corrido aí, já estamos no quinto ano do barco, né? Então, Ah, e nós temos uma parceria muito sólida. Basicamente, o barco tem o nome da Fitoervas, a gente tem uma parceria muito sólida com essa marca, enfim, e ela ajuda a gente a manter esse projeto ativo e funcionando e performando. que legal. Então, só para que a turma saiba, então a classe Orc é a mais competitiva que a gente tem hoje no Brasil. É, eu até nem faria competitiva, porque eu não gosto nem de tirar a competitividade das outras Tá, classes, tá? Eu acho que dá para competir em claro, qualquer nível verdade. de barco, tá? Uhum. Seja ele clássico e tal. Mas talvez se a gente concentra, talvez os principais velejadores do Brasil, e também talvez os principais barcos em termos de tecnologia, em termos de equipamento. Então a classe Orc é uma classe mais high-tech, É, vamos dizer assim, naturalmente concentra os velejadores que procuram maior performance. que são os barcos que têm mais performance em função da tecnologia embarcada nesses Sem barcos, né? dúvida, e a tecnologia a gente fala resistência de material, peso, Vela, instrumentos, que vela e por aí, investimento, claro, claro. tudo isso. Que bacana. E vocês participaram no ano passado com essa mesma tripulação, esse mesmo barco? Acho que o ponto da tripulação é muito legal você falar, porque a gente tem uma tripulação talvez um pouco que foge um pouco do comum. A gente são todos velejadores que, enfim, já se dedicaram bastante à vela, alguns com mais sucesso, outros com menos, mas todos velejadores e que acabaram derivando para outras carreiras. Então, a gente tem dentista, a gente tem arquiteto, Ah, então todo mundo que tem sua vida fora da vela, mas que em algum momento performaram bem. E a gente não tem nenhum profissional a bordo. Então, ah, isso é muito interessante. E a gente consegue competir em alto nível. Então, legal. a gente tem um time que, na minha opinião, é o que eu costumo falar, é um time muito coeso. Talvez sem uma grande estrela, Uhum, mas um time que funciona muito bem, com pessoas maduras. A gente soube montar um time que bacana, legal. legal, de amigos e que estão aqui para se divertir e que a gente acaba dividindo um pouco a conta também. Então, funciona muito Que bem. gostou, uma família. É uma família, é Que uma legal. família. Então é muito E a legal. expectativa para essa primeira regata da Copa Mitsubishi e para as que vêm pela frente aí durante o ano, como é que tá? Eu acho que assim, é uma mistura de, obviamente, querer performar bem, que sem dúvida a gente é muito competitivo, todos nós, assim, acho que todos os competidores dessa classe têm vontade de ganhar, mas ao mesmo tempo usar esse início de ano para testar um pouquinho o material, entender um pouco o potencial, entender os poucos adversários, para a gente tentar chegar talvez em alguma competição que a gente elenca como a mais importante do ano, no ápice do time e do equipamento. Então é um pouco mesclado em relação a isso. Obviamente, pô, a importância de uma Copa Mitsubishi, que estou há tantos anos aí participando, e Uhum. obviamente para mim é importante conseguir performar bem, mas também mesclando um pouquinho com alguns testes, com algumas Legal. informações que a gente precisa absorver. Então você considera que, tipo, a Copa Mitsubishi, nesse primeiro semestre, ela é uma espécie de warm-up também para a Semana de Vela? Sem dúvida, sim, a gente usa ela muito como warm-up, né? E como talvez agora a gente tenha tempo hábil, depois dessa primeira etapa, de fazer algumas alterações no projeto, de conseguir pensar em alguma coisa fora da caixa, né? Na segunda etapa, que é uma etapa que antecede a semana de vela, ali a gente não tem muito tempo hábil de fazer grandes mudanças estruturais. O que a gente vai conseguir, obviamente, é tentar lapidar o time, Aham. mas ali as coisas já chegam meio prontas. Então, a gente mescla um pouco disso que eu te falei, de construir o processo e tal, com também a vontade de performar, também não dá para largar. A Com questão é, certeza. pô, vamos com as velas oficiais ou vamos com as velas para Aham. preservar as oficiais? É uma dúvida grande, que a gente Com tem algum certeza. debate a bordo. Então, Aham. estão todas prontas, estão todas entaladas com as talas e tal, e a gente, em cima da hora, dada emoção no momento, a gente acaba escolhendo o que a gente vai usar. Que legal. E na Orc, me tira uma dúvida. Na Orc também os barcos eles têm o rating para poder fazer a compensação? Sim, a gente tem projetos diferentes, Tá, até entre barcos similares, que são derivados aí da classe Soto 40, por tá, exemplo, a gente tem pequenas alterações. Claro que isso é um tempo corrigido pequeno, talvez de um barco para outro, então quase que define quem chega na frente, tá. com exceção talvez de um dos Sotos 40, que talvez tenha um maço de alumínio e talvez tenha uma bonificação melhor, mas tem esse tempo corrigido para tentar igualar um pouquinho as condições entre todos. Que legal. E bom, então assim, a tripulação está pronta. Vocês estão já
preparados para encarar aí as regatas da Copa Mitsubishi, Semana de Vela. Tem alguma outra regata no calendário de vocês A para gente esse tem ano? a presunção desse ano, a gente tem sempre um calendário que a gente roda, começa a rodar no final do ano anterior e passa a terminar entre fevereiro e janeiro e fevereiro. Ah, A gente tem, então vocês terminaram, desculpa, vocês terminaram a temporada de vocês agora. terminamos a temporada, E exato. já estão E já começando de estamos novo. começando. A gente já correu uma regata esse ano, que foi a regata lá em Santos, de volta à Ilha das Cabras. Nós Ah, tá. conseguimos ganhar a regata, Ah, parabéns. então foi bem legal. E ali foi a primeira interação com o barco. Uma regata com uma importância para nós menor do que a Copa Mitsubishi, mas já para esquentar os motores, ver se o Ah, equipamento estava funcionando tudo bem e tal, fazer as lições de casa até chegar na semana de vela, até chegar na Copa Mitsubishi. E agora, obviamente, a gente tem ainda algumas coisas para arrumar. por isso que você veio navegando de lá para cá. É, A barca tava lá. enfim, eu acho que isso é um ponto interessante, assim, eu estou trabalhando bastante também, enfim, fora Ah, do mundo da vela, e eu tive pouco tempo dedicado ao barco, e parte do processo de tentar montar um projeto vencedor é você ter dedicação ao barco. aham, Então eu tive que otimizar. Então eu vim interagindo com o barco. Assim, efetivamente, não fiz muita coisa na travessia de Santos para cá, tá. mas eu tive um tempo no barco, tive tempo de reflexão, tive tempo de entender, olhar as coisas e tal. Isso é importante, pelo menos para mim, Que conseguir legal, aterrissar as coisas, as ideias e pensar em que a gente pode fazer. que legal. Então, esse tempo que eu vim na travessia ontem, eu Tava com a cabeça estava com a cabeça nesse mais lugar aí. voltada ao barco do Que que a outras bacana. coisas, né? Marcelo, muito legal te conhecer. Eu não o conhecia, eu sabia da sua existência, claro, mas eu quero agradecer Prazer a aí. tua contribuição nessa conversa bem bacana. E já fiz o convite. Aliás, a hora que sua irmã também quiser, vai ser um prazer recebê-la, porque como eu estava falando com o doutor e aqui, o investimento na base é fundamental. E esse trabalho que ela está fazendo aqui, cuidando da Sim. base, né? A gente precisa começar a criar os próximos velejadores, É isso né? aí. Isso é uma coisa Não, importante. acho que isso é uma coisa super importante. Realmente a vela, não adianta a gente falar, é um esporte, de certa forma, na verdade, toda forma elitista, né? Mas eu, de certa forma, também tento quebrar um pouco isso. Acho que tem como a gente fazer também a inclusão de velejadores de projeto social. Uma tripulação do meu barco, por exemplo, comporta 10, 11 pessoas, né? Uhum. Então, pô, eu sou o armador do barco, mas eu consigo eventualmente trazer outras pessoas. Então, a gente tem um grande exemplo do Douglas Said, que é um menino que Uhum. saiu do projeto aqui da Ilha É. Bela. Ele já está velejando com a gente há 4 anos, Ah, que né? legal. Então, é um grande parceiro. Então, né, e eu acho que o desenvolvimento dele nesses 4 anos, como ser humano, não só como É. velejador, não só como vida náutica, que é uma coisa importante também para ele, mas ele desenvolveu, ele virou um empreendedor, ele tem uma hamburgueria hoje, e acho que Ah, esse intercâmbio com os velejadores do barco, que alguns são empreendedores, outros profissionais liberais, etc., é. ajudou muito ele a conquistar esse espaço. Eu procuro incluir muito meus sobrinhos e minhas filhas na velejada, então isso é uma coisa que eu faço bastante. E o papel da minha irmã, por exemplo, aqui com, né, enfim, com a escola de vela Que durante legal. essas etapas, ela tem feito um trabalho muito legal. E a vela jovem precisa vir, a gente precisa, enfim, trazer É essa. verdade. Eu tenho falado que eu tenho uma missão, apesar dessa palavra ser muito forte, mas eu acho que a palavra correta seria um compromisso em divulgar, através do Selincast, esses projetos sociais que tem pelo Brasil. Outro dia eu estava conversando com o Cuca, e o Cuca que está pelo Brasil todo e na América Latina fazendo as regatas, organizando e nas comissões de regata e tudo, ele falou que tem a costa do Brasil inteiro tem projetos sociais, né? Eu falei, poxa, Cuca, então você vai me ajudar a gente fazer essa divulgação através do Selincast, justamente para promover isso, Sem né? dúvida, eu acho que tem projetos sociais ao longo da nossa costa, nós temos uma costa, uma extensão de Pois costa é. gigantesca, mas eu ainda acho que a gente tem um espaço muito grande, um hiato entre, né, essas É, associações e a vela de verdade, né, a vela que a gente compete, que eu é. tento, de certa forma, eu estou agora recentemente empossado como na comissão de atletas da confederação, e isso é uma das coisas que eu pretendo puxar, Que entendeu? legal, Tentar que fazer essa bacana. inclusão, fazer com que bons atletas consigam se dedicar à vela, e que, enfim, não acabe dispersando naqueles atletas que, né, enfim, Que fica só focado num grupo, né? A sem gente poder dúvida. promover isso daí e ajudar a transformar a vida dessas É pessoas isso, é também, isso. né? Acho que o grande exemplo do Douglas Said para mim, assim, eu fui um cara que assumi algum risco para ele,
de não querer, talvez, seguir a carreira náutica só para ele, não dá uma diversidade de oportunidades para ele. E, pô, eu acho que o bom exemplo é que, pô, ele Virou um ele empresário. virou empresário, tá com uma hamburgueria aqui na Ilhabela, Aqui na ilha, você sabe o nome da hamburgueria? Tropical Burger. Tropical Burger, olha aí, vamos Muito apoiar legal. o Ele Douglas. tá indo muito bem. E em paralelo, ele, enfim, está desenvolvendo a vida náutica, quem sabe para se tornar um skipper na Europa, tá fazendo aula de inglês, etc. Então, eu acho que não é só para o cara virar velejador profissional, enfim, eu acho que tem N oportunidades dele ter acessado esse mundo, sair de onde ele saiu e ter acessado esse mundo. Vai conhecer muita gente, se desenvolver, etc. Né? Que Isso bacana. Bom, então eu queria dizer para você o seguinte: vou correr também hoje, né? Daqui a pouco eu vou lá, já vou te liberar para você se preparar lá para fazer os preparos para a largada. Vou correr hoje, vou correr num clássico no Tango, que é o barco do Átila. Do Átila. A gente corre junto, né? E ainda bem que você tá na hora, que senão você ia ficar vendo a minha popa lá. Tá bom, beleza. Tá bom. Marcelo, obrigado, cara. Grande prazer. Obrigado você, muito cara. legal. Valeu Conta mesmo. com a gente. Sempre que você precisar de alguma coisa no Sailingcast, venha nos visitar, portas abertas. Quero também conversar com a sua irmã, Renata, né? Isso. E vai ser um prazer recebê-los. Prazer é meu. Muito obrigado. Eu encerro aqui sempre com uma frase que a gente combina. Eu falo, tudo isso aqui acontece porque o vento nos conecta. Então eu vou perguntar para você, Marcelo, por que tudo isso aqui acontece? É porque o vento nos conecta. É isso aí. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Valeu. Obrigado.